Nesse momento em que tá todo mundo aí ansioso, com medo de pegar uma gripe, você pensou, como é que eu aumento minha imunidade com pouco dinheiro? Então parou no vídeo certo. Olá, eu sou o Francisco Honorato e esse aqui é o canal Disruptivo. Geralmente eu falo sobre alguma coisa ligada à autoestima masculina, como cabelo, queda de cabelo e tal. No entanto, é importante a gente relembrar que em momentos como esse, em que as pessoas estão querendo aumentar a sua imunidade, muita informação está disponível na internet. E eu não sou médico, mas estou aqui na condição de uma pessoa que pesquisa bastante, que vai a fundo e aplica em mim. Viver de forma saudável é um estilo de vida. Não adianta você gastar ali os seus R$ 20 comprando a sua vitamina C preferida quando está resfriado. Quando você já está nesse momento, o seu corpo ele já deveria ter se protegido, sabe? Os anticorpos eles vão lutar contra as bactérias, vírus e qualquer outra coisa, mas para isso você já tinha que estar prevenido. E nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer isso. E também uma coisa que você tem que ter em mente é que no frio a tua imunidade tem uma tendência a reduzir e os vírus e tudo mais, os resfriados, acontecem mais nesse período. Então é importante você ficar até o final do vídeo para você saber todos os detalhes desse sistema incrível de defesa no seu corpo e como você faz para melhorá-lo com pouco dinheiro. Falando em economizar dinheiro, aqui na descrição e no comentário fixado eu deixo um link de um vídeo aqui do canal para te ensinar como é que funciona o PagBank. E aí você vai saber como economizar dinheiro. Já começando a falar que o intestino é considerado uma espécie de segundo cérebro do corpo, porque ele sabe distinguir muito bem a hora que ele tem que absorver o líquido, a hora que ele tem que absorver os sólidos, vitaminas, minerais, proteínas. Cara, é um negócio impressionante. E também por ser um dos maiores responsáveis pelo aumento de imunidade, então é para ele que a gente vai direcionar a energia das informações. Mas o que é esse sistema de imunidade incrível que você tem aí no teu corpo? Então eu vou ler um textinho que eu copiei da internet. Imunidade é o nome que damos à capacidade do organismo de se defender de invasores, no caso vírus, bactérias ou fungos que possam causar doença. E é justamente isso que a gente vai elevar aqui com essas informações. A partir de que idade o sistema imunológico está pronto? Segundo o Dr. Alexandre Okamori, aos 10 anos de idade, o indivíduo já consegue, digamos, estar na sua fase de maior idade, né? É como se fosse ali os seus 18 anos. Quando ele tem os 10 anos, já está com esse sistema imunológico preparado para se defender completamente dos invasores que aparecem ali no nosso corpo. Agora eu vou consultar aqui no meu roteiro algumas situações que fazem com que a sua imunidade fique baixa. A primeira delas, por doenças congênitas, ou seja, aquelas que você já nasceu, né? Então, tem alguma doença aí que ele sempre mantém a tua imunidade em baixa. Pode ser por algum defeito ou mutação genética, enfim, vai entender, né, o que acontece nesse nosso corpo. Por HIV, por má alimentação ou por outras doenças. Essas outras doenças aí, se eu não me engano, síndrome de Down eu tenho certeza, que mantém a tua imunidade em baixa também. Existem alguns outros, mas basicamente são esses os motivos. O cigarro, ele faz o seguinte, ele reduz a capacidade de eliminar bactérias, germes e sujeiras que entram no corpo pela respiração. Pelo que eu li, é como se ele fosse destruindo, digamos, os capilares que tem ali nessa parte das vias aéreas. Então, como a gente pode acabar respirando algumas dessas, digamos, esses vírus, né? Então ele acaba perdendo esse tipo de defesa, sabe, do corpo. Isso é muito ruim. Outra coisa é, depois de você se exercitar com muita intensidade, o teu sistema imunológico ele reduz. É como se fosse assim, o seu corpo entra num processo inflamatório e a partir dali ele precisa começar, digamos, a se reestruturar. Porque quando você faz exercícios físicos muito pesados, tipo hipertrofia na academia, você rompe essas fibras musculares e a partir daí o seu corpo precisa trabalhar para poder recuperá-las. No entanto, a imunidade baixa. Mas existem outras coisas que fazem com que a sua imunidade aumente. E não tem problema nenhum a tua imunidade baixar nesse momento. A não ser que você esteja, de repente, resfriado com alguma gripe, aí não faz sentido nenhum você treinar pesado. Outra coisa que também acontece que faz o seu sistema imunológico reduzir é a quantidade de vitamina D. E olha que interessante, a quantidade de vitamina D ela tem caído ao longo da população de tal forma que nos exames de sangue, quando você pede lá, mostra que até 30, eu acho que entre 20 e 30 você tá ok. Mas isso nos exames de sangue como média. O exame de sangue não diz para você que 30 é bom, ele diz que 30 tá na média. Mas se a média tá baixa? Se a média tá baixa, então 30 é uma porcaria.
O ideal, pelo que eu entendi, porque eu andei pesquisando, é que o seu nível de vitamina D deveria estar de 60 nanogramas por decilitro. Esse nome eu nunca lembro, cara. Já tem vários vídeos que eu tento falar isso, nanogramas por decilitro, mas não consigo. Então, para estar a 60, você teria que suplementar com 10.000 unidades internacionais de vitamina D por dia. Para algumas pessoas isso pode ser absurdamente alto, ou você pode suplementar com 5.000 unidades internacionais, que é a que eu uso por dia, e tomar ali uns 10 minutos de sol, mais ou menos ali no sol do meio-dia, tá? Isso é um dos motivos. Eu acabei dizendo o que fazia para aumentar, olha, isso estava no meu roteiro para falar depois, mas basicamente baixa vitamina D reduz a quantidade do teu sistema imunológico, né? Outra coisa que reduz é o cortisol. E o cortisol, como é que ele funciona? Quando você está estressado, o teu cortisol eleva. Então você já tem uma noção do que você tem que fazer, né, para poder manter o seu cortisol em baixa. E se eu não me engano, quando você acorda, seu cortisol está em baixa e ao longo do dia ele vai aumentando naturalmente. Noites de sono mal dormida também acabam com o sistema imunológico virar a madrugada, porque você vai ficar jogando aí, ou porque você vai fazer, sei lá, vai fazer trabalho na hora da noite. Isso é muito ruim. Tem gente que diz que é muito produtiva na parte da noite, porém a sua melatonina ela só é liberada ali no teu corpo quando há ausência de luz. Então inicia-se mais ou menos ali umas 8, 9 horas da noite, acho que até um pouco antes disso. E à medida que a gente fica com muita luz no nosso rosto, a melatonina ela não é tão, digamos assim, ela é bloqueada. E aí você tem uma série de funções no seu corpo que eu realmente não pesquisei, mas sei que causa algum problema e você não tem uma noite de sono bem dormida. Vai dormir, sei lá, 7 da manhã para acordar 2 da tarde, você não vai dormir tão bem como se você tivesse dormido, sei lá, 10 horas da noite e tivesse acordado 5 e meia da manhã. Outra coisa é o açúcar. Aí você pensa assim, não, mas eu tomo pouco açúcar. Sim, você toma pouco açúcar. Mas se você observar em todas as coisas que você come, vai ter uma parada assim, carboidratos. E carboidrato é açúcar, queridão. Então, na hora de você fazer a tua alimentação, você tem que observar que o mínimo de... Eu acabei de falar um negócio que acabei de esquecer, né? Tá, esse açúcar que é carboidrato. O mínimo de carboidrato tem que ser ingerido. E carboidrato, dentro do nosso sistema, digamos, dentro do nosso corpo, mais específico, não o carboidrato, mas o açúcar em si. O açúcar ele é inflamatório. Lembrando que açúcar é carboidrato, mas quantidades de carboidrato grandes não fazem bem. A não ser que você tenha um gasto calórico enorme. Aí você vai comer um pouco mais de carboidrato. Mas açúcar, não importa. Açúcar de coco, açúcar demerara, mascavo. Açúcar é açúcar. E o açúcar, ele traz um processo inflamatório no corpo. E quando você está com o seu corpo inflamado, o teu sistema imunológico ele tem uma tendência a reduzir. Então, reduz o açúcar. Ah, mas eu só tomo café doce. Então tome café meio doce. Ou meio amargo. Ou já toma um café meio amargo, então deixa um pouquinho mais amargo. Ou não toma café, não sei. Eu acho difícil as pessoas no Brasil não tomarem café. Outra coisa é a constipação intestinal. Mas é muito bonito essa palavra. Prisão de ventre é um dos assuntos que eu vou trazer aqui no canal, viu? Que eu descobri que eu tenho. Prisão de ventre, existem vários estágios para prisão de ventre. Com uma escala chamada escala de Bristol. Bristol, é isso. Você consegue descobrir como é que está o teu nível aí de prisão de ventre. E quando você tem um intestino lento ou preguiçoso, se você preferir assim, você tem, não sei, palavras machucam. Se você tem esse nível de lentidão no seu trânsito intestinal, cara, mas eu tô muito incrível nas palavras. O que acontece é que o seu corpo não consegue absorver tão bem todos esses minerais, aminoácidos, e ele acaba eliminando. Então, pode ser, inclusive, no assunto que eu vou falar aqui das próximas vezes sobre cabelo, que parte do seu problema de queda de cabelo pode ter a ver com constipação intestinal. Meu Deus, me deu um Oscar para essa palavra. Deficiência de vitamina C. Aí nessa parte aqui é que a gente vai... Eu vou falar já como é que você aumenta, mas vitamina C em baixa é um grande problema. Lembrando que vitamina C é um antioxidante e todos os antioxidantes, o que eles fazem? Eles eliminam o lixo deixado pelas células. Isso é incrível, né? Então, como as pessoas dizem que antioxidante é anti-envelhecimento, porque as células elas deixam esses resíduos, né? Então, o antioxidante faz isso. E eu vou falar um monte de fontes de vitamina C. Deficiência de ferro também. E minha mãe, por exemplo, ela tem um grau de anemia. E as mulheres, pelo que eu andei entendendo, pesquisando, por elas menstruarem, existe uma perda de ferro. E então, para as mulheres, eu acho que essa parte de anemia é pior do que para os homens. Mulheres, prestem atenção nisso. Poucos probióticos. E o que é um probiótico? Probiótico é o alimento
daquelas umas bactérias que a gente mantém no nosso intestino. Pelo que eu lembro, as bactérias têm algo em torno de 2 a 3 quilos de peso de tanta bactéria. Sendo que essas bactérias, elas têm as bactérias boas e as ruins, né? As malvadinhas ali e as mocinhas, talvez, os mocinhos e mocinhas. E para essas bactérias boas é necessário dar um alimento. E o nome que a gente dá a esse alimento é probiótico, que inclusive eu comprei alguns e espero chegar aqui no canal para poder fazer um review deles e trazer mais informações sobre isso. E se as bactérias boas estão boas, se elas estão bem alimentadas, imagina o que vai acontecer quando você tem o sistema imunológico baixo. Ele vai aumentar, óbvio. Antes da gente continuar, eu vou te pedir para deixar o like no vídeo antes que você saia, né? Aproveita esse momento. Se inscreve no canal se você quiser mais conteúdos como esse aqui, sabe? De autoestima, sobre informação de saúde, esse tipo de coisa. Lembrando que eu não sou médico, né? As informações eu vou deixar aqui na descrição desse site. Desculpa, vou deixar o meu site na descrição desse vídeo e no comentário fixado também com as informações que eu encontrar e for atualizando ali na postagem. E me segue aqui ó, no Instagram, @FranciscoJSHonorato, tá aí tudo na descrição também. Chegamos agora ao momento mais impactante desse vídeo, que é como aumentar o sistema imunológico. E eu vou dizer para você que existe um monte de coisas, como você acabou de perceber. Se existem as coisas que baixam, né? Existem as coisas que aumentam. E uma dessas coisas é o tão famigerado e maravilhoso, eu acho que famigerado é uma palavra ruim, maravilhoso óleo de coco. Óleo de coco 100% extra virgem. Lembrando, quanto mais virgem, digamos, quanto mais extra virgem, que a parte extra virgem é aquele feito só com o branquinho do coco, mais ácido láurico, cáprico, e tem um outro nome de um outro ácido que eu esqueci agora, acho que é caprílico também. Eles têm a ação de desculpa, tá aqui ó, presente no óleo de coco, tem propriedade modular o sistema imunológico. Em outras palavras, eles vão te ajudar a prevenir com que coisas ruins, com que bactérias ruins, esse tipo de coisa, permaneçam ali no seu estômago. A gente não quer isso, a gente quer coisas boas. Outra coisa que aumenta é a vitamina C. Olha, todo mundo já sabe disso. E qual é a maior fonte de vitamina C que a gente tem facilmente disponível? É a acerola. 100 gramas de vitamina C, de 100 gramas de acerola, se eu não me engano, tem 1 miligrama de vitamina C, o que é muita coisa. O que seria recomendado para todo mundo do planeta Terra é ter pelo menos ali 1 miligrama de vitamina C, o que é muito difícil. Para você ter noção, em qualquer multivitamínico brasileiro vem 45 miligramas de vitamina C. O que são 45 miligramas de vitamina C? Nada. Nada. Aliás, gramas? Eu acho que são gramas. Não, é miligramas. Nada. Isso e nada é quase a mesma coisa. E aí a gente tem também, e pasmem, eu fui descobrir isso quando fui pesquisar, pimentão vermelho e goiaba vermelha numa escala, digamos assim, de maior para menor, teria acerola, pimentão vermelho, e goiaba vermelha. Esses são, digamos, a escala dos 3 que eu coloquei, mas tem vários outros, você consegue achar na internet. Não pode ser efervescente, porque o efervescente ele tem um tipo de adoçante. E adoçante você sabe que não é bom, né? Então tudo que existe ali de açúcar no seu organismo, ele tem uma tendência a gerar um processo inflamatório, isso não é legal. Lembrando também que na hora que você expõe essa fruta que contém a vitamina C, à luz e ao calor, ela rapidamente perde suas propriedades. Então, se você, digamos, vai comer ali uma laranja ou um limão, você tem que tomar ele na hora. Cortou, pá, não deixa na geladeira, não. E o ferro? Como é que você faz para poder elevar a quantidade de ferro? Vamos lá. Se você tem um estômago que consegue absorver bem, seu intestino consegue absorver bem no estômago, então esses alimentos eles vão fazer sentido, tá bom? Que é o caso, você vai precisar de probióticos. Mas falando do ferro, o ferro você consegue tanto no ovo de galinha, digamos assim, de origem animal. Mas a quantidade maior que eu achei, cara, foi, acredite, pasmem, eu fiquei pasmo. Eu pensei assim, por que eu não compro mais isso? Vou comprar agora, hoje, a partir de hoje, pesquisei isso hoje. Coentro. Minha mãe colocava um monte de coentro no feijão. Depois vem o feijão e a lentilha. A lista é maior, tá? Muito maior do que isso que eu passei para você. Só que eu selecionei coisas que eu conheço, digamos assim, ou que eu estava acostumado a comer. Então, quando eu olhei o coentro, eu falei, meu Deus, vai ter coentro aqui em casa todos os dias. Probióticos, como é que você aumenta? Tem uma parada chamada kefir, que eu ouvi um monte de vezes falar, mas eu nunca pesquisei. E descobri que kefir é uma espécie de
colônia de bactérias que você coloca ali e aí tem que fermentar, um negócio assim, eu achei super complexo, eu não teria paciência para fazer, né? Mas existem pessoas que têm essa possibilidade de fazer, ou você pode comprar os suplementos que eu comprei, estou esperando chegar os meus probióticos. A informação que eu recebi é que para que esse suplemento seja positivo, você tem que procurar uma coisa sobre quantidade de unidades formadoras de colônia. Ele tem um nome lá em inglês também, mas procura quando você for comprar. E o mínimo recomendado é um que tenha 14 bilhões de unidades. Mano, o gengibre, aquele negócio que é quase impossível de você comer, ele também serve para aumentar a imunidade, tem vitamina C e mais um monte de outras coisas. Se você tiver a possibilidade de fazer aí esses sucos incríveis que misturam um monte de coisa para aumentar a tua imunidade, desde que seja um processo contínuo, estilo de vida que você tenha, o gengibre pode entrar nessa situação também. O ômega 3 também serve para reduzir os processos inflamatórios no seu corpo e aumenta a imunidade. No entanto, eu descobri que existem ômegas 3 e ômegas 3. O ômega 3, que é bom, ele tem um tal de EPA, que é uma sigla para um nome esquisito, mas na hora depois você procura aí o que é. Ou então eu vou ter deixado na descrição. Com esse ômega 3, que é um suplemento que custa um pouco mais caro do que esses baratinhos, aí sim ele faz efeito. Mas outra coisa que aumenta a imunidade é o zinco. Nossa, esse nome me lembra do Zico, lá, jogador de futebol, né? Não faz sentido nenhum. E o zinco, onde você consegue ele? Em nozes. Se eu não me engano, Não, tem um outro aqui que é castanha do Pará. A castanha do Pará é selênio, que eu vou falar já já. Já falei logo, ok. Mas em nozes. Se você tiver a possibilidade de comer ali um punhado de nozes por dia, punhado, né? Então talvez uns 30 gramas, 40 gramas. Não, 40 é muita coisa. Lembrando que castanha do Pará só pode comer uma por dia, tá? Já ia falar aqui do selênio, então já é a próxima coisa. Castanha do Pará. Selênio. O selênio eu não sei te dizer exatamente o que ele é, mas sei que da castanha do Pará parece que é o que mais tem selênio aqui pro Brasil pra gente. Pelo menos é fácil, né? Você vai ali, compra esse kitzinho, monta um kitzinho pra tu comer uma por dia, não deve sair tão caro, cara. Você para pensar, se você gastar talvez uns 60 reais, 80 reais por mês para tu manter a tua imunidade lá em cima, isso vai acabar refletindo até no teu cabelo, que é uma das coisas que eu vou trazer aqui pro canal. Eu tô passando isso aqui porque tá calor, mano. Mesmo com o ar-condicionado ligado. Outra coisa, para aumentar também a quantidade de vitamina E. E onde é que tem vitamina E? Nas nozes. Então, se você já tem ali esse punhado, né, de nozes que você pode comer por dia e a castanha do Pará, então você já tem a quantidade de selênio. E se você não quiser comprar um multivitamínico, tem essas coisas, né? Lembrando que multivitamínicos, o ideal é comprar sempre os importados. Os importados eles trazem muito mais nutrientes, muito mais coisas do que os aqui brasileiros. Tem um vídeo aí no canal para você ver depois sobre o Optiman, por exemplo. Vitamina D, como é que você faz a vitamina D? Eu vou pegar para você e mostrar como é que é a minha. Momento blogueirinha aqui, ó. Esse aqui é a vitamina D3 que eu consumo, comprei na Biovéia. São 5.000 unidades internacionais que vem por dia, o que é muita coisa mesmo. E é importante você juntar isso com o sol. Lembrando que se você está no inverno e não tem sol, o que tu faz? Pelo menos uma dessa aqui por dia. Com uma dessa aqui, eu diria que você vai chegar ali nos níveis talvez uns 30, entre 25 e 30 nano alguma coisa que eu esqueci o nome. Desculpa, que eu nunca consigo lembrar. Vitamina D. Também é aconselhado que você consuma entre 1,5 litro até talvez uns 3 litros de água por dia. Se você vai para academia, se você faz exercícios que demandam mais seu corpo, você precisa de mais líquido. Os líquidos no corpo é como se funcionasse assim um óleo de motor. Se o óleo do motor está baixo ou o óleo do motor está gasto, seu motor vai bater e vai quebrar. Então você precisa ter todas essas coisas. E lembrando que as vitaminas, elas são hidrossolúveis e lipossolúveis. Elas precisam de água e precisam de gordura. Por isso é importante você colocar ali um azeite na tua alimentação, o próprio óleo de coco, alguma coisa nesse sentido, assim como a água. Fazendo um resumo rápido, agora você sabe o que é o sistema imunológico, você sabe o que faz ele reduzir e sabe que coisas como óleo de coco, vitamina C, ferro, probióticos, gengibre, ômega 3, selênio, vitamina E, vitamina D e água fazem com que ele esteja 100%. Agora é a hora em que você vai juntar todas essas informações, pensar como vai encaixar isso aí no teu orçamento e começar a consumir o máximo possível. Eu me sinto lisonjeado por você ter assistido esse vídeo até o final, realmente deu um trabalhão para reunir essas informações e é um prazer tê-lo aqui no meu canal.
Aqui eu deixo um vídeo em que você pode conhecer um pouquinho mais sobre o PagBank, esse aplicativo que vai fazer você economizar uma graninha.